Então vamos lá, gente. Boa noite. Ficou faltando um pedacinho do assunto para a gente encerrar a citopatologia e anatomia patológica, né? Para a gente falar sobre um pouco sobre a complexidade da citopatologia, da auditoria, como é feito, dos sistemas que nós temos para poder ter essa verificação fidedigna, né? Como eu falei para vocês, a anatomia patológica e a citopatologia são exames no qual a gente tem muita dificuldade por não ter automação, por ser feita a olho, né? Do biomédico, do farmacêutico, o que for, especialista na área, então, assim, é complexo o resultado, então a gente tem todo um apanhado de órgãos, né, de normatizações feitas nessas duas áreas, que faz com que a gente tenha essa unificação do resultado, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho pelo ementa de vocês, pelas duas habilitações que o biomédico pode ter em relação à citopatologia e anatomia patológica, que é uma área muito boa, né, muito promissora, muito rentável, desde que você seja especializado, habilitado para exercer essa profissão, tá? Então, tem uma parte, gente, não sei se tem alguém que gosta, né? Tem todas as áreas, todas as habilitações, nós temos gestão, tanto de auditoria e também gestão de qualidade, né? O que é isso? O que eu busco, né? Primeiro, eu busco, com as auditorias, eu busco o quê? Ter um ambiente certificado, né? Seja ele qual for, da área hospitalar, biomédica, laboratorial, diagnóstico por imagem, o que seja, né? Eu busco certificação. Certificação é o quê? Primeiro, eu tenho uma visibilidade melhor no mercado, né? Então, isso nos torna, assim, uma referência em relação a as outras instituições não certificadas, né? E sempre eu busco qualidade, né, do meu serviço, do meu resultado, né? O que nós vendemos é o quê? É um resultado, vendemos entre aspas, né, gente? Vendemos resultados para que esses ensaios que a gente libera tenha fidelidade no mercado. Tá? Então, eu busco sempre isso. E, para isso, eu tenho que ter o quê? Procedimentos. Eu tenho que ter padronizações de processos, tá? Tudo andando, caminhando, tudo no mesmo fluxo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo determinado, cada um com sua função ali dentro, no nosso caso, o laboratório, cada um tem a sua função, cada um tem o seu local de trabalho, seu fluxo de trabalho. Então, é uma rede ali que se forma. E isso, lá no final, nos dá um padrão de unificação que vai gerar qualidade naquele processo, tá? Mas falando de citologia, né, voltando ao nosso assunto da aula passada, que é o que a gente vai tratar hoje, essas relações ligadas na citologia oncótica ou na histopatologia, né? Então, voltando lá, a gente tem o câncer de colo de útero, no qual eu tenho, gente, padronizados várias leis, entre aspas, que vocês vão conhecer mais um pouco, que unificam esses processos, tanto os procedimentos quanto os processos de análise, tá? Para liberação de laudo. Por que existe essa particularidade na citopatologia e na anatomia patológica? Simplesmente porque esses exames eu vou... o profissional, ele é responsável visualmente, somente para liberação desse laudo, tá? Ele vê na lâmina, né? A gente faz todos aqueles procedimentos que vocês fizeram lá da histotécnica, por exemplo, e lá ao final eu tenho a leitura de um profissional.
Lembra que eu falei para vocês? Geralmente essa leitura não é feita por um só profissional, é por 3 profissionais padronizados no mínimo, para depois eu fazer a liberação do laudo para o meu médico, tá? Então, voltando lá, a gente vai falar ainda sobre o papilomavírus, né? As espécies de HPV 16 e 18, né, que vão mais nos interessar, porque hoje a gente vai se focar mais em relação aos HPVs que têm mais probabilidade de causar os cânceres, principalmente os cânceres cervicais, de colo de útero, né? Então, para isso, eu tenho que conhecer os 2 tipos de vírus que podem me causar o câncer de colo do útero. E aí eu tenho uma habilitação lá, que é a habilitação 14, que ela diz que o biomédico ele pode ser um citopatologista, mas tem algumas ressalvas, mas também nós ganhamos muito campo de trabalho, né? Estamos em busca de daqui a pouco eu vou falar sobre a biópsia aspirativa por agulha fina, que a gente ainda não pode fazer, né? Então, o que essa habilitação diz que eu posso fazer? Eu posso realizar a coleta do material cérvico-vaginal, tá? Para fazer a leitura de lâmina, então eu posso fazer isso, tá? Não vou falar ali do exceto, daqui a pouco eu falo. Realizar a leitura da citologia de raspados e aspirados de lesões e cavidades corpóreas através da metodologia de Papa Nicolau, né? Que lá em 1953 ainda usamos a mesma técnica, embora eu tenha uma técnica que já tem um pouco de automatização, tá? Mas é feito ainda desde lá de 1953 pelo Nicolas Papa Nicolau, que fez esse ensaio e que é de muita valia no meio da citopatologia, né? Então, a gente pode trabalhar com isso, mas a coleta de material de pulsão, de biópsia, de aspiração por agulha fina, a gente ainda não pode realizar, tá? Mas o nosso conselho, né, já tem uma padronização lá, já tem um pedido dizendo que nós somos aptos também a fazer esse tipo de análise, tá? Então, essa análise aqui, ó, de pulsão de biópsia aspirativa, a gente ainda não tem habilitação para fazer, porque é feita, né, no leito hospitalar e auxiliada por exames de imagem, né? Então, eu tenho a pulsão para fazer essa aspiração da coleta do material aí, por exemplo, de um câncer de mama, tá? Então, a gente ainda não tem esse poder de fazer, de realizar essa pulsão, tá? Por biópsia. Habilitação, ai gente, 14 não, 20, auditoria que, se eu não me engano, é 14. Então, essa habilitação também nos permite a estudar os tecidos, a histoquímica, que a gente falou da aula passada, e também a citoquímica, tá? Sempre fazendo o quê? Laudo, o que a gente faz nesses laudos? A gente pega a coleta do material, ou da secreção, ou lá de anatomia patológica. Da anatomia patológica, eu vou fazer todo o processo histoquímico para fazer o que ao final? A leitura daquele epitélio, né? Que eu fiz todo o procedimento, a leitura daquele epitélio para ver se aquele epitélio está normal ou se ele está alterado. Se ele está alterado, quer dizer que eu tenho alguma patologia, tá? E somos responsáveis por firmar os laudos, colocar nosso nomezinho lá, nosso CRBM, sendo habilitado para citopatologia e emitir os laudos. E aí, ó, quantas... não, só um pouquinho, aqui, ó. E aí, gente, eu vou voltar no slide anterior. Isso aqui é o que nós temos hoje.
que nós podemos trabalhar como citopatologista, tá? O que eu posso analisar? Eu posso analisar o cérvico vaginal, citologia de mama, tá? Receber o material, não posso fazer a punção, eu posso receber o material para análise, né? Ou por biópsia, que já recebemos lá, e fazemos exame anatopatológico. A citologia de derrames cavitários e líquido encéfalo-raquidiano, a coleta do líquor, né? A gente não pode fazer a coleta, mas a gente faz a análise do líquor, e de derrames cavitários, cavidades, por exemplo, no pericárdio, no pleural, né? Isso tudo a gente pode analisar. Citologia do trato respiratório, né? O escarro e os lavados respiratórios, a gente pode trabalhar também nessas análises. Tudo isso, gente, a gente aprende na especialização de citologia, tá? Citologia de vias urinárias, citologia anal, também ligada à parasitologia, citologia de produtos e pulsões aspirativas, raspados e escovados, que é um dos exames que a gente faz lá no Papa Nicolau. Papa Nicolau, a gente faz esse raspado lá, faz esse escovado, né? Eu deixei lá, gente, para vocês, na aula, na pré-aula, um aulão sobre, que não dá tempo da gente dar aqui, sobre a técnica do Papa Nicolau. Então, o sexto período já viu isso comigo, tá? Então, eu coloquei para vocês um aulão lá de um professor da USP, que é super bacana, só assim, mais ilustrativo do que conteúdo, mostrando de como a gente faz esse aspirado, esse raspado e esse escovado lá do meu colo do útero, tá? E aí, eu tenho o controle de qualidade interno, só que eu tinha colocado em vermelho, não sei por que saiu, que vai nos importar agora para a gente falar, ó. Controle de qualidade interno e externo, gestão do laboratório em citologia e anatomia patológica e o gerenciamento de programas e prevenção de saúde pública, tá? O que é gerenciamento de programa de prevenção de saúde pública? Eu posso trabalhar, tá, dentro da citologia em órgãos públicos, porque a doença, por exemplo, da citologia que a gente mais trata é a citologia do câncer de colo do útero, é um problema de saúde pública. É uma doença que cabe a notificação compulsória, né? É uma doença de agravo que a gente acompanha no meio para a gente ver onde está tendo mais casos, população de mulheres. Então, eu posso gerenciar esses programas para fazer o quê? Campanhas, estudo epidemiológico, qual a faixa etária das mulheres que estão sendo atingidas naquela região, tá? Isso tudo eu posso fazer como biomédico citopatologista. Voltando aqui, ainda eu tenho as coletas, né, e o preparo das amostras. Então eu consigo, lá eu recebo, por exemplo, do ginecologista, aquele exame de Papa Nicolau, vou fazer toda a técnica que eu coloquei para vocês lá no AVA, um vídeo, um material explicativo de como a gente faz isso, tá? E técnicas avançadas de citopatologia e imunocitoquímica. O que é isso? Eu junto ensaios imunológicos com ensaios de citoquímica, tratando, né? Isso é mais avançado, isso são técnicas relativamente novas, tá? Se bem que a mais nova é essa que eu vou falar para vocês de biologia molecular. Mas são técnicas mais novas, mais avançadas do que o exame do Papa Nicolau, mas que eu também posso participar tendo conhecimento e habilitação na área, tá? E a biologia molecular é o padrão ouro, é o que tem de melhor aí, né, tudo, né? Tudo que eu conheço, né? O genoma fica mais fácil de eu entender a patologia. E aí eu tenho um estudo em biologia molecular, tanto da genética daquela doença, quanto da proteína que eu vou expressar daquele gene, que a gente chama de proteômica,
tá? Então, eu tenho esses 2 estudos novos, lembrando que a gente vai falar de biologia molecular mais para o final, que é nosso último assunto, e a gente vai falar também de análise de biologia molecular, tanto análise genômica quanto a proteômica. Aqui eu tenho tudo que eu posso fazer, e aí vem, junto com a citopatologia, vem uma área que é muito ampla, principalmente na área de citopatologia e anatomia patológica, tá? Lembrando que eu posso fazer a especialização para auditoria, que também nós temos, é autorizada pelo nosso conselho, mas, tá? Na citologia é um campo que vem crescendo demais, tá? Vem crescendo demais. Por quê? Porque nós temos vários órgãos competentes que trabalham analisando o funcionamento dos laboratórios que liberam laudos citopatológicos, tá? Lembrando, por que eu tenho tanta cobrança nesses 2 setores? Porque nós vamos analisar isso a nosso olho, macroscopicamente, microscopicamente, tá? Não temos automação para essas 2 áreas, tá? E aí, olha lá, para quem acha que o biomédico só fica nos bastidores, atrás de uma bancada de laboratório, se enganou, né? Eu tenho essa resolução de 2002, de abril de 2002, que julga o profissional biomédico habilitado em fazer auditorias, tá? Isso é um campo muito bom, mas requer também muito conhecimento na área que vocês escolherem. Eu não tenho auditoria só na citopatologia, não. Eu tenho em todos os âmbitos de serviços laboratoriais e hospitalar, tá? Por conceito, quem tá com o microfone? Ju, desliga o microfone aí, por favor. Ó, por conceito, o que é uma auditoria? Para quem não conhece, eu peguei até ali do site da Unimed, né? Que eles trabalham muito. Por que a Unimed, gente, por exemplo, a Unimed é aquela que sempre quando você chega aqui em locais, fala Unimed é isso, é aquilo, aquilo outro, tal. Ela pode não ser nem tanto aquilo, mas é. Mas eu estou falando assim, vamos supor, não é nem tanto aquilo, mas ela investe em padronizações, ela investe em certificações. Então, tudo quanto é órgão de qualidade para dar fidelidade àquele serviço, a Unimed vai fazer, tá? E sempre quando eu busco qualidade, eu vou implantar o quê? Procedimentos, padronização, eu vou colocar fluxo, eu vou colocar várias coisas que no final, mesmo que eu não queira, aquilo vai me trazer uma qualidade. Por quê? Eu vou ter uma organização de todos os processos, tá? Então, a auditoria nada mais é do que eu fazer o quê? Organização de todos os processos, seja ele, gente, na secretaria, lá na recepção, até o biomédico que está lá dentro, trabalhando na bancada para liberação de um laudo, tá? E uma auditoria bem feita, um programa de auditoria bem feita, ele vai da recepção até a finalização do laudo para o meu paciente, tá? Falando de laboratório. Então, por conceito, ó, atividade de avaliação independente e de assessoramento de administração voltada para exames e análise e adequação, eficiência à ação e eficácia o resultado, tá? Então, eu trabalho com eficiência, eu vou fazer ações para que aconteça nesse fluxo do meu laboratório, né? Para procurar o quê? No final que eu tenha o resultado, que eu vou medir como se ele foi eficaz ou não, tá?
Efetividade, o desejado, o custo-benefício, né? Então, auditorias também envolve a parte, né, do que eu posso implementar, do custo daquilo, se é benéfico, se aquilo vai me trazer resultado. Lembrando que a auditoria nunca é uma pessoa só, tá, gente? A gente vai falar daqui a pouco. E qualidade nas ações da saúde, praticando pelos prestadores de serviço sobre os aspectos quantitativos, produção e produtividades, qualitativos e contábeis, custo operacionais, com observância de preceitos éticos e legais, tá? Então, isso aí muito bonito quer dizer o quê? Eu vou buscar eficácia, eu vou buscar resultados para que lá no final eu tenha o quê? Uma boa produção, né? O custo não seja tão alto, né? O custo-benefício seja implantação ali, seja de bom, tanto para o paciente quanto também para a empresa, também não podemos fugir disso, que somos um país capitalista, então também gera esse custo-benefício, para que o fim eu tenha o quê? Receba uma auditoria, que a gente vai ver, externa, e nos dê uma certificação adequada, tá? Lembrando que isso funciona para todos os setores que existem de trabalho, tá, gente? Mas a gente vai se focar daqui a pouco a citologia. As habilidades necessárias. Primeiro, eu tenho que conhecer da área que eu vou trabalhar, da citologia, né? Primeiro, quem são os órgãos, né? Eu tenho Sociedade Brasileira da Citologia, eu tenho padrões, né, do Ministério do Ministério da Saúde, né, que me dita algumas leis, o INCA, que é um instituto forte, que representa também a citologia oncótica, né? Então, dependendo da área, a primeira coisa que eu tenho que me ater é o quê? As leis, as normas, as resoluções ligadas ao setor de trabalho que eu vou exercer auditoria, tá? Também eu tenho que entender naquele setor, naquele local que eu trabalho, as padronizações, né, que devam ser aplicadas a esses setores, tá? E também juntando com sempre o quê? A gente não trabalha sozinho. Eu tenho prestadores de serviço, tá? Por exemplo, no laboratório de citopatologia, né, eu tenho o setor ou é terceirizado ou é do laboratório, por exemplo, que vai me fornecer os reagentes, por exemplo, os kits que eu venha a utilizar. Isso é um prestador de serviço para o meu laboratório. Então, tudo tem que estar unificado, do fornecedor de papel para aquele laboratório, para aquela secretaria funcionar, até o meu setor lá técnico, todo unificado, padronizado, que ao final disso eu vou ter o quê? Um sistema de padronização e um sistema automaticamente de qualidade, tá? Entender também, né, que eu tenho interação dos processos de qualidade, que eu preciso entender as legislações de cada município, de cada estado e ou do Ministério da Saúde Federal, nosso caso aqui falando de laboratório, tá? Então, tudo isso eu tenho que conhecer. Então, é um trabalho, né, que é um trabalho mais de leitura ali daqueles processos, entendimento daqueles processos, para poder, ao fim, fazer os procedimentos até obter uma certificação de qualidade. E por que eu quero certificação? Eu quero certificação para eu ser bem visto no meu mercado de trabalho como um órgão, como um laboratório, como um hospital, referência em qualidade. Que testes que foram executados ali sejam liberados, né, fidedignos, tá? Então, por isso que eu busco essas certificações, tá? Se eu estivesse falando aqui, por exemplo, gente, de uma empresa
de uma empresa grande, vamos supor, uma empresa automobilística, por exemplo, eu preciso de certificações para fazer o quê? Eu tenho certificações ISOs, OSAs, ONAS, que são o quê? Certificações que eu preciso para exportação, tá? Então, tem ISOs que eu preciso, que são ISOs que eu dependo, fazendo os mesmos processos, que eu preciso para poder fazer o meu carro ali que eu vou construir, ou uma peça que eu vou construir na minha indústria, para poder exportar, tá? Então, isso é um conceito bem bem amplo, que a gente está ligando para nossa área aqui de citopatologia. E aí que vem, né, algumas qualificações que eu tenho em relação à nossa disciplina, à nossa matéria, que é a citopatologia, tá? Então, a Qualicito, né, que é do Ministério da Saúde, Qualificação Nacional de Citopatologia. Então, ela padroniza o quê? O exame citopatológico é a estratégia mais adotada no mundo para o rastreamento de câncer de colo de útero. E é a única que teve impacto comprovado na redução de incidência e mortalidade desta doença. Então, o que a Qualicito visa? Garantir a qualidade destes procedimentos é uma prioridade para a efetividade do programa de controle de câncer de colo do útero no Brasil. Então, gente, reparem, eu tenho as sociedades brasileiras, eu tenho órgãos de, por exemplo, o INCA, que são participativos nesses processos de qualidade, e eu tenho só para citologia oncótica este órgão que diz que quer qualidade nos exames de citopatologia. Por que isso foi implantado? Por que eu tenho um órgão lá no Ministério da Saúde que regula esse aumento ou diminuição do câncer de colo do útero no Brasil, tá? Nós vimos o quê? Subiu o número de câncer do colo de útero, né, assustadoramente, lá na década de 80 e 90, por falta de conhecimento, por falta de campanha, por ser difícil o diagnóstico, por o vírus, às vezes, como eu falei na aula passada, ser latente no organismo da mulher, né, e depois de anos daquela primeira relação sexual, ela vem a ter realmente, propriamente dito, o câncer de colo do útero, né? E o que os órgãos públicos pensam? Se eu tenho um aumento de câncer do colo do útero no Brasil, eu tenho que fazer o quê? Tratamento dessas pessoas. Então, houve-se a necessidade de quê? Primeiramente, atender essas pessoas para que não evoluam ao câncer de colo de útero. E segundo ali, rastrear no Brasil aquelas mulheres que apresentavam com câncer de colo de útero ou, né, ainda não proliferado, né, ainda no NIC1 ou NIC2, para tratamento. E terceiro, o quê? Campanhas, né? Que são as campanhas para que as mulheres façam os exames, o Papa Nicolau regularmente, e aquelas mulheres que já foram acometidas, que estão no estágio 1 ou estágio 2, sejam acompanhadas, né? Lembrando, tem um protocolo, né, criado pela Qualificação Nacional, pela Qualicito, que diz como eu vou acompanhar as mulheres de NIC1, como eu vou acompanhar as mulheres de NIC2, tá? Em períodos de análise diagnóstico, tá? Então, isso tudo criou-se procedimento nessa época. Por quê? Eu não quero que essa mulher venha a ter o câncer de colo do útero. Então, começou-se por aí esse processo da Qualicito. Ali, o que eu falei, né? E aí qual foi o objetivo dela? Promover a melhoria contínua da qualidade dos exames citopatológicos, incentivar o aumento de cobertura de realização dos exames na população feminina dos 24 anos. Isso tudo começou a padronizar.
Por que começou a padronizar? Porque houveram estudos em que mulheres já bem mais novas, né, na faixa etária jovem, que a gente chama, de 25 anos, e também até 64 anos de idade. Então, eles pegaram essa faixa etária, né, que são faixa etárias que acusaram risco para poder fazer o quê? Uma amplificação para essa população ter acesso aos exames citopatológicos, tá? E isso, gente, para vocês entenderem, a gente tem, esses órgãos, eles têm o quê? Conectividade com vários hospitais relacionados à citopatologia, com a Sociedade Brasileira de Citopatologia, né? Com órgãos públicos relacionados à ginecologia, tá? Então, tudo isso são integrados. E, geralmente, uma vez por ano, todos esses órgãos se reúnem, tá? Como se fosse um congresso, para trocar informações, e aí sempre tem uma emenda lá, sempre tem uma proposta, né, para melhorar alguma coisa em relação à citopatologia oncótica. Estabelecer critérios e parâmetros de qualidades para os contratos e os distratos de prestadores, tá? Então, também ele vê a parte do empregador, do empregado, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse setor, ele tem alta rotatividade e pouco concurso público. Tá? A realidade é que a gente não tem muito concurso público para citopatologia, por ser também profissionais, geralmente não são profissionais habilitados, são profissionais que vêm, né, se especializando na função em grandes laboratórios, em pequenos laboratórios, né, por ser uma especialidade relativamente nova. Tá? Reparem, em 1953, houve pelo pesquisador Nicolas Nicolau, Papa Nicolau, que começou essa análise. Então, é uma coisa relativamente nova, tá? Promover a educação permanente dos profissionais de saúde relacionada a essa área, principalmente o quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Nós temos sites interativos da Sociedade Brasileira, por exemplo, de citopatologia oncótica, que ela faz o quê? Intercâmbio dessas informações, como se fossem laminários virtuais, e membros dessa Citonet, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, né? É um site de estudos clínicos, né, de proficiência dos profissionais da área de saúde, da área de citopatologia. Para quê? Trocar informação, ver lâmina de um laboratório, o outro do outro, eles fazem essa troca também. Para quê? Como é uma coisa que eu vejo a olho nu, talvez eu não tenha tanta sensibilidade ali para poder ver uma discrepância pequena naquela mudança de epitélio, tá? Então, isso pode acontecer. Tá? E monitorar através do sistema de informação do câncer, o Siscam, os indicadores de qualidade dos exames. Então, tenho setores, tá vendo? Eu tenho vários setores dentro de uma enfermidade da citopatologia, do câncer de colo do útero, que eu tenho toda uma padronização para que eu tenha o controle dessa doença, tá? E indicar cada dia mais exames mais fidedignos. Então, isso é a busca do órgão, do Qualicito. Então, ó, a Qualicito consiste na definição de padrões de qualidade na avaliação da qualidade dos exames citopatológicos do colo do útero, por meio de acompanhamento pelos gestores do SUS, desempenho de laboratórios públicos e privados, tá vendo? É unificado, não é só do SUS. Isso é um órgão do Ministério da Saúde que busca qualidade nacional nos exames citopatológicos. E envolve todos os âmbitos aqui, seja público, seja privado, dos serviços de citopatologia.
A Qualicito será executada pelo cumprimento dos critérios de qualidades na contratação de laboratório e por meio de monitoramento interno de qualidade, vamos falar disso, e controle de monitoramento externo de qualidade. O que seria isso? São as famosas auditorias, tá? Então, voltando lá, como biomédico, né, se eu quiser me especializar em qualquer tipo de auditoria, né, eu tenho esses 8 passos aí para realizar uma auditoria, tá? Então, isso é padronizado, tá, gente? Eu tenho esse passo a passo, eu tenho cartilhas de como eu vou fazer, né, um programa de auditoria. E sempre, mesmo como biomédico com habilitação em microbiologia, sempre vai aparecer uma bomba dessa aí para vocês fazerem dentro do laboratório de vocês, por exemplo, tá? Sempre. Porque sempre busco, e isso é legal vocês entenderem um pouco sobre isso, porque sempre buscam, a gente não contrata, às vezes o laboratório não tem dinheiro para contratar uma pessoa de fora, que é o melhor, a gente vai ver, geralmente a gente pega um auditor de fora para fazer uma análise. Mas às vezes é muito melhor a gente contratar alguém que já tenha, já esteja na casa, já esteja no laboratório, que aquela pessoa já conhece o fluxo como tal. Então, às vezes, vocês vão se deparar com essa situação. Vocês estão lá como biomédico, lá na hematologia, estão lá na microbiologia, estão na imunologia, e de repente seu chefe pede assim, eu quero que você monte um processo de auditoria aqui da imunologia. E aí você vai ter que fazer esse padrão, né? Você é pago, né? Eles pagam um adicional para você fazer esses procedimentos. E é simples. Não precisa se assustar se caso isso apareça com vocês. Vocês vão cumprir uma nômina que a gente tem para os processos de auditoria, tá? Então, primeiro, a auditoria eu não trabalho sozinho, né? Eu vou montar uma equipe, né? Então, um vai fazer a parte em loco ali, o outro vai fazer a parte contábil, o outro vai fazer a parte de fluxo do meu laboratório, vou levar tudo para o laboratório, tá? Do meu laboratório, tal, e aí eu faço as primeiras reuniões, defino esse corpo ali que vai me ajudar, esse corpo de pessoas ali que vai me ajudar a fazer, né, essa equipe que vai fazer o processo de auditoria. Tá? Pensando num laboratório grande, não vamos pensar em setorial. E aí eu vou fazer a elaboração do meu programa de auditoria, né? Vou elaborar. Primeiro a gente usa aquele bem antigo, né? Que eu fiz na minha vida, que eu acho mais fácil, é de checklist, tipo aquele checklist mesmo que a gente faz, né? Que analisar nos setores, né, com entrevista aos funcionários, com observação lá no local de trabalho daqueles funcionários, o que ali está legal e o que ali não está conforme, né? Que a gente chama de conformidade está ok, não conforme não está ok. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, analisar ali naqueles setores do meu laboratório, por exemplo, o que não está conforme aonde? Na minha padronização da lei, né? Então, o laboratório ele tem que ter toda uma estrutura, todo o procedimento dele tem que ser daquele jeito, geladeira tem que estar na temperatura tal, estufa na temperatura, tudo isso vai ter que ser checado de como eu faço esses procedimentos, tá? E aí eu monto um programa, né? E todo o programa, eu não posso fazer isso aleatoriamente sem dar datas. Tudo eu tenho que datar, tá? Então, eu vou fazer o quê? O setor de citopatologia está com o ar-condicionado quebrado, por exemplo. Eu anoto ali. Tudo que eu vou propor, eu vou incluir no cronograma como um prazo. Senão vira bagunça. Tá? Então, eu vou fazer uma elaboração de programa da auditoria, um programa de prioridade, tá? Primeiro, gente, eu trabalho com a parte física, a parte ali do ambiente, por exemplo, depois, que eu possa resolver com prazo estipulado. Depois, eu vou fazer a análise do checklist com os funcionários. E, por último, eu vou fazer o quê? Treinamento. Por último, é sempre treinamento.
Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? E vou elaborar tudo que eu vou fazer, eu vou elaborar datas. Eu vou fazer com datas. Preparação para auditoria. Tenho que passar para os funcionários, né? Tudo que vai ser feito, né? Tudo que vai ser comprado, tudo que vai ser instalado, tudo que vai ser mudado para melhoria daquele setor. Então, eu faço aquela preparação e logo a reunião de abertura para dizer aos funcionários o que vai ser feito, o que vai ser mudado depois que eu estudei o programa de conformidade e não conformidade, tá? E isso eu passo para eles. E o que eu faço, gente, para padronizar, por exemplo, setores de laboratório? Eu faço os famosos POPs, né? Então, procedimento operacional padrão. Então, primeira coisa, quando eu quero chegar no meu local de trabalho, gente, já fica a dica, né? Nossa disciplina é para vocês que já estão quase saindo para o mercado de trabalho. Primeira coisa, quando eu chego no mercado, no local de trabalho, no laboratório, eu vou procurar o procedimento operacional padrão, que tem que estar lá sendo bem escrito, claro, né? Anualmente reciclado, né? E à disposição do funcionário e da fiscalização, tá? Então, primeira coisa, eu não me sinto perdida quando eu chego no local. Eu vou direto no procedimento operacional padrão, que eu sei o que eu tenho que fazer, como acontece, tudo bonitinho naquele fluxo daquele laboratório, tá? Quando ao terminar, eu vou fazer uma reunião de encerramento. O que é isso? Eu vou invocar todos os meus funcionários novamente, né? Rever se está tudo bonitinho e treinamento. Após eu encerrar a minha análise, eu vou treinar esses funcionários para andar na linha que eu propus, tá? Das mudanças que eu implantei. E aí eu faço o quê? 30 dias, 45 dias depois, vou emitir o relatório da minha auditoria e sempre o quê? Acompanhando as ações de não conformidades detectadas. Por que isso, gente? Às vezes, eu como auditora, eu implantei um fluxo ali, que é muito bonito para mim, que vai ficar organizado, padronizado, tudo perante a lei, mas que no funcionário no dia a dia não funciona, tá? Então, eu tenho que analisar também após a auditoria, para dizer o quê? Se aquilo ali realmente deu resultado ou não, né? Se não deu resultado, eu tenho que bolar um plano B, juntamente com os funcionários, para poder ser eficaz, tá? Então, auditoria, eu tenho uma equipe, eu tenho uma programação, eu tenho principalmente cronograma, tá? Datas, não posso fazer uma auditoria, né, interna sem data, né? Reunião principalmente com toda a organização, o funcionário, seja do gestor até a pessoa que está lá na bancada, né? Faço a auditoria em si e encerro com treinamento dos funcionários. Vou emitir o laudo e depois eu vou ver se eu tenho o quê? Eficácia desses procedimentos, tá? Isso aqui é tudo que eu vou fazer em auditoria, se caso vocês se depararem com isso. E aqui, ó, só por curiosidade, em 2018, esses hospitais aí de São Paulo, do estado de São Paulo, foram os 5 melhores hospitais públicos, né, do estado, de faculdades também, né? O Hospital Universitário de São Paulo, em segundo lugar, o Hospital da Mulher em Campinas, né? Inclusive, eu estava tentando, na época que eu dei citopatologia, fazer uma visita técnica no Centro de Atenção Integral da Mulher, em Campinas, né? Mas não tive sucesso. E isso aí é o ranking dos melhores hospitais em relação ao ranking auditado de câncer de colo de útero. Só por curiosidade, tá, gente?
Qualidade e acreditação. O que é acreditar, gente? Acreditar é que aquele serviço ali é muito bom, que aquele serviço ali é confiável, aquele serviço o paciente vai indicar aquele serviço para o colega, para a família, né? Então, eu sempre busco isso, qualidade e um serviço confiável. E aí eu tenho credenciamentos com órgãos, sociedades, órgãos relacionados à citopatologia, Ministério da Saúde, o controle de qualidade, que eu não faço, gente, não faço uma auditoria e eu não fico visando o tempo todo esse controle, porque se eu não ficar fiscalizando ali, eu ter uma pessoa para fiscalizar aqueles processos, talvez eu perca a qualidade. Então, geralmente, eu tenho no caso, laboratório biomédico, um farmacêutico que é responsável, além da sua função, ou só para isso, para trabalhar com controle de qualidade, tá? As certificações, que é o que eu quero obter para o meu mercado de trabalho, para o meu estabelecimento, para o meu laboratório, hospital, que seja, para dizer que ele é certificado nas IAs, é certificado em qualquer setor de qualidade, para dizer que ele é um serviço realmente de qualidade. Eu tenho as auditorias internas e as auditorias externas. Quando eu tenho um laboratório que tem um pouquinho mais de grana, o que eu faço? O que ele faz? Ele faz aquela auditoria que eu falei para vocês ali, né? E às vezes ele contrata um auditor externo, tá? Porque quem vem de fora também não sabe daquele fluxo e ele vai analisar melhor se aquele fluxo implantado foi eficaz. Mas para obter essas certificações, essa acreditação, eu tenho auditoria externa, tá? Que vem o quê? Eu quero certificar o meu laboratório em alguma das ISOs. Eu faço auditoria interna, padronizo tudo bonitinho e naquela data marcada, né? O que acontece? Os auditores vêm e fiscalizam se tudo aquilo está funcionando. Aí eu recebo ou não a estrelinha lá de certificado de qualidade, tá? É a mesma coisa, gente, por exemplo, no estudo, pensando na nossa universidade, tá? Quando eu abro o curso de biomedicina, eu prometo tudo, sabe? Eu faço um documento no qual eu faço, né? Digo, o curso vai ser assim, a missão, a visão, tal, quando eu quero montar o curso, tá? No meado do curso, eu faço o quê? Descrevo os laboratórios, como vai ser, isso, tudo bonitinho, né? Quem é nosso órgão fiscalizador para dizer, opa, não, esse curso aqui, realmente ele cumpriu todas as normas que ele propôs lá no projeto pedagógico, né? Que é o que a gente manda para poder abrir um curso. O MEC vai lá, olha tudo isso para realmente se isso foi verdade, se foi feito, né? Então, o MEC seria um órgão para nós da educação, para a nossa universidade, um órgão de quê? De acreditação, de certificação, para que vocês obtenham o seu diploma, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. E principalmente, se eu quero implantar processo de qualidade e acreditação, eu tenho que ter esses POPs, né? Lá no meu local de trabalho, procedimento operacional padrão, em que cada setor tem esses processos operacionais dizendo o que o funcionário vai fazer, como é aquele fluxo, quem vai executar, o que nós vamos receber de fora, o que nós vamos fazer internamente, tudo isso ali é como se fosse, entre aspas, uma receita de bolo daquele setor que eu vou trabalhar. Então, para vocês que já estão quase aí no mercado de trabalho, já na porta, já quase de se formar, quando eu chego num local de trabalho, um setor laboratorial, por exemplo, eu vou lá e não preciso incomodar ninguém, digamos assim, eu vou lá e peço, olha, tem o POP aqui do setor que eu vou trabalhar? Ah, tem, toma aqui. Aí você vai ler e aí você vai entender como é que é o fluxo daquele setor de trabalho.
E aí, gente, voltando um pouco da nossa citologia, né, que eu tive o prazer de conhecer esse sistema, né, no laboratório que eu fui fazer um estágio logo quando eu peguei essa disciplina de citopatologia, né, e eu achei super interessante e é muito bom o laboratório que ele esteja cadastrado, que ele participe desse programa chamado Citonet, tá? Então, é um programa de controle de qualidade da Sociedade Brasileira de Citopatologia, tá? Então, ele é um programa, coloquei até o site aí em cima, para quem tiver curiosidade ir lá visitar o site, tá? Então, ele é um site, gente, eu acho que eu te botei uma foto aqui. Ele é um site, né, de estudo clínico entre os profissionais, né? Repito para vocês, como essa área é relativamente tudo que eu olho na lâmina, né? Então eu dependo de quê? Desde da amostra lá que eu recebo, desde o processamento dessa amostra, desde o corte dessa amostra no micrômetro, desde a coloração, desde a fixação e impregnação na lâmina, tudo isso eu dependo, e são vários funcionários que fazem esse fluxo, tá? Então eu dependo de toda essa cadeia para ao final eu chegar nessas lâminas aí. Então imagine como às vezes isso pode ser confuso, tá? Se vamos supor, principalmente o problema dá lá no sistema de coloração. Se eu tenho uma estrutura mal corada ou corada demais, pode me dar um resultado falso. Falso positivo ou falso negativo. Então, tudo isso eu trabalho olhando no microscópio. Então, é muita responsabilidade. Por isso que eu tenho vários programas voltados à qualidade para citopatologia. E esse aí é um deles, um dos mais importantes, que são ligados à Sociedade Brasileira de Citopatologia, tá? Então, esse site é um site integrado, tá? No qual eu tenho como se fosse uma roda de estudo mensal, por exemplo, e aí eu analiso as lâminas. Então, é um dia que o laboratório que pode para, né, ou dedica um tempo dele para fazer esses estudos de caso de lâminas relativamente atípicas, diferentes, para que os profissionais, né, se interajam para quando aparecer um resultado, né, ele seja um resultado, pô, não, nossa, eu já vi isso, já vi esse tipo de lâmina, deu uma alteração aqui, mas é positivo, deu uma alteração ali, mas é negativo. Então, é um sistema de estudo clínico, né, para proficiência desses profissionais da área de citopatologia. Então, eu tive o prazer, quem puder, entre nesse site, é super legal. É lógico que é um site, né? Que é compra, né, para um laboratório e tal. Eu tenho todo né, um procedimento ali, mas é um dia que o laboratório para ou dedica um tempo para fazer esses estudos, né, para poder melhorar ainda mais o conhecimento, para liberação de laudo, isso bonitinho, para ser fidedigno ao paciente. Outra coisa, geralmente esses laboratórios eles têm lâminas de estudo, né? Eles vivem em constante estudos em relação às lâminas. Então, lâminas às vezes muito atípicas, até para essa troca, eles fazem um banco de lâminas, né? Para poder fazer discussão. Então, esse tipo de laboratório, gente, é muito legal, porque são laboratórios que estão sempre em inovação e sempre em constante estudo. Devido, mais uma vez, eu repetir para vocês, ser exame que eu vou laudar, mas a olho nu, né? A olho do microscópio. Sou eu, o microscópio, e a lâmina que foi construída para me fazer a liberação do laudo. Então, o Citonet, por exemplo, ele é um programa que diz, né, que aquele laboratório associado à Sociedade Brasileira de Citopatologia e introduzido nesse programa de qualidade, ele é um laboratório que ele busca, que ele visa qualidade daquele serviço, tá?
Então, isso é muito interessante. Quem puder, um laminário rico para se observar. E algumas lâminas dão para a gente ter acesso, algumas não, tá? Que são fechadas. Mas é bem legal para quem gosta dessa área. E aqui eu propus para vocês, né? Para a gente, né? Porque a gente vai ter que ter pergunta de prova. E aí eu fiz um apanhadinho dessa parte de citologia, né? Gostaria que vocês fizessem, né? E era para fazer em aula, mas já estamos beirando já os 5 minutos. Mas, enfim, é para vocês terem um norte, né, do que ela vai perguntar, do que ela quer saber em relação à nossa disciplina. Então, eu coloquei algumas coisinhas aí que eu acho importante ficar registrado para nós como conteúdo, né? E aí eu coloquei essa pergunta 5 que está em vermelho, gente, que eu coloquei lá por curiosidade, tá, para vocês, como eu falei, uma aula que explica, né? Então, para vocês que não tiveram a citopatologia oncótica, né, a disciplina inteira, né, que a gente teve mais para trás, com o sexto período, quem não viu, né, não perca a oportunidade. A gente não sabe se essa disciplina vai ser ofertada ou se às vezes pode ser ofertada online, né, aquelas disciplinas. E é uma disciplina super importante para nós biomédicos. Então, vai lá, eu botei essa perguntinha, não é para me entregar, é para vocês fazerem no caderno, para vocês estudarem. Eu coloquei lá. Para vocês, eu coloquei lá essa aula sobre como se faz o Papa Nicolau, bonitinho, a história, como é feito o processo esfoliativo, onde faz, tudo bonitinho. E aí, para vocês saberem um pouco como é que faz a técnica, né? Como se fosse uma aula prática, tá? Então, tá lá no AVA de vocês e fica esse exercício aí, não é para me entregar, para vocês fazerem no caderno, para já ficar como estudo dirigido da nossa área de citopatologia oncótica e de anatomia patológica, tá? Em relação à anatomia patológica, aquele trabalho que vocês me enviaram de histotécnica, né? É o trabalho ali que fica como estudo dirigido e na área de citologia oncótica é esse trabalho aí que fica como estudo dirigido para nossa avaliação. Tá ok? Dúvida, gente? Eu tenho só Oi, Dani. Não é sobre essa aula, Nicole. É que tem uma aula da aula 3, da unidade 3, que ela está sem aula gravada. Eu postei todas as aulas, Dani. Aula qual? Fala o número aqui para mim ver. Qual que é? A unidade 3, aula 1, encontro 11, do dia 29/4. Eu postei tudo, Dani. Eu vou ver lá, tá bom? Qualquer coisa, se não tiver, eu baixo de novo. Agora tá, gente, impossível. Tá levando 3 horas para baixar um vídeo. Eu não sei o que está acontecendo para nós aqui. Estamos sofrendo. 3 horas cada aula para baixar. Mas, enfim, eu vou ver isso, Dani. E vejo lá e depois você entra de novo, tá bom? Tá joia. Obrigada. Pessoal, entenderam essas perguntas? Que é para vocês fazerem no caderno, como estudo dirigido, entenderam? Entendi. Entendi, Só você professora. Só você que entendeu. Ah, ele, Cláudio, entendeu? Eu entendi também. Sim. Entenderam, né? É para mais para dar um norte para vocês, gente, do que possa ser perguntado, porque eu tenho medo de, ao final por exemplo, da gente chegar e ter que fazer prática e ter que, por exemplo,
não dá tempo de fazer um estudo dirigido, de fazer alguma coisa. Então, já fica um norte dessas 2 unidades que a gente falou. Ah, gente, lembrando que eu coloquei um artigo lá no pós-aula, que é um artigo que é para todos lerem, tá? E sobre câncer de mama, que é o nosso assunto da próxima aula, tá? É sobre câncer de mama. Eu coloquei um texto lá que é para ler e para fazer uma resenha, tá? E esse texto eu vou dar a explanação e depois dessa explanação a gente vai discutir em aula, tá? Quem tiver na aula e fizer a discussão comigo, ok, já dou a pontuação e de boa. Quem não estiver presente na aula, eu vou colocar lá bem claro. Quem não estiver presente na aula vai ter que me fazer essa resenha e me mandar por e-mail, tá? Então, não deixe de assistir a próxima aula, porque você já fazendo, lendo o texto, já fazendo o resuminho, a gente discutindo aqui na sala de aula, já conta para vocês como nota, já participando, e fora que é bem melhor, né? Do que ficar escrevendo do nada sem a gente discutir as observações. Ok, gente? Entenderam? Então, na pós-aula de hoje, né? Pós-aula de hoje, tem um artigo lá. Eu coloquei, gente, para não ficar confuso. Na pré-aula, eu coloquei um artigo que eu achei super interessante, anatomia patológica, em relação a paciente de doença de Chagas, tá? Coloquei um artigo lá que é só para vocês lerem mesmo, quem quiser mais informação. Coloquei naquele primeiro, no pré-aula de hoje, também essa aula sobre as técnicas do exame de Papa Nicolau, tá? Aí tá minha aula de hoje, vou colocar a aula gravada e ainda embaixo vai ter o artigo sobre câncer de mama, tá? Que é para vocês lerem e a gente discutir ao final da aula que vem. Quem tiver aqui, belezinha, fechou o assunto. Quem não tiver, vai ter que fazer e me mandar por e-mail, tá? Então, assim, vamos trabalhar junto também, vamos conversar. Eu fiz um trabalho segunda-feira com a turma de parasitologia da biomedicina, que foi super legal, foi uma troca super legal, mas elas escolheram os artigos, nós discutimos, nossa, foi super valioso, tá? Eu estou dando um artigo, tá? Quem quiser procurar outro para incrementar a aula, maravilhoso, mas eu coloquei já um artigo padrão lá para vocês pesquisarem, ok? Ok, tranquilo. Entendeu? Ah, a Jéssica estava segunda-feira. Jéssica, Claudete. Gente, alguma dúvida? Juliane? E? Juliane? Nicole. Juliane, depois me manda um e-mail, por favor. Ah, eu vou mandar. Tá bom? Obrigada. Então tá, gente. Então tá bom, gente. Até aula que vem. Fiquem com Deus. Nicole, só uma dúvida. Fala, Dani. A resenha desse artigo tem que ser do artigo todo ou eu posso pegar alguma parte? Você pode pegar o que você quiser para enriquecer a informação do artigo. Ok. Tá? Você pode pegar o que você quiser para enriquecer, para a gente poder discutir na aula que vem. Ok. Tá bom? Claudete, Obrigada pela aula. Francine, Isis, Adriana, Daniele, todo mundo entendeu? Ele, Cláudia, trate de pesquisar ele, Cláudia. Entendi, sim. Tá bom, gente? Pode deixar, professora. Obrigada pela aula, professora. Eu Boa vou noite. ver se eu coloco. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou ver se pela semana eu coloco mais alguns lá que eu acho interessante, tá? Porque aí vocês ficam também com outros para pesquisar. E quem quiser pesquisar também, né? Vamos fazer a parte de vocês, né? Titia que tem que dar mastigadinho para vocês, não. Pesquisem também, porque tem muita coisa. Tá bom? Tá bom, professora. Tá bom. Obrigada. Beijo, Joia. fiquem com Beijo. Deus. Tchau, professora. Boa noite. Beijo, bom fim de semana. Boa noite. Boa semana.